Existe algo inquietante em Caverna do Dragão. Não é apenas um desenho sobre crianças presas em um mundo fantástico. É a dramatização da ruptura psíquica. É o momento em que a infância atravessa o portal do desconhecido e descobre que a realidade não é estável. 6 crianças entram em uma montanha russa. O brinquedo se transforma em rito de passagem. Elas não são apenas transportadas para outro mundo. Elas são arrancadas do conforto simbólico da infância protegida e lançadas no reino. Um território onde identidade, medo e desejo se confrontam. O reino não é medieval, ele é psíquico. Ele é o espaço onde o sujeito ainda está em formação. Júlia Kristeva fala do sujeito em processo, do eu que nunca é fixo, nunca é completo. Para existir, o sujeito precisa expulsar algo, precisa separar-se, precisa definir fronteiras. E aquilo que ameaça essas fronteiras é o abjeto. O reino é o território do abjeto. Cada criança representa uma função dessa identidade em construção. Henk é direção. Seu arco dispara energia luminosa. Ele tenta organizar o caos. Ele é o ego tentando impor linha reta ao imprevisível. Mas até ele hesita porque a ordem nunca é absoluta. Eric é o escudo defesa sem espada. Ironia como proteção. Ele representa o narcisismo frágil que se protege do mundo. Seu escudo é a fronteira contra o abjeto. Tiana equilibra o movimento. Integração entre corpo e consciência. Ela simboliza a possibilidade de atravessar o conflito sem se despedaçar. Sheila é invisibilidade. O mecanismo psíquico do retraimento. O sujeito que aprende a desaparecer para sobreviver. Presto é a linguagem que falha. Ele tenta controlar o real com palavras, mas seus feitiços revelam fissuras. O simbólico nunca domina completamente o mundo. Bob é pulsão. Força anterior à lei. Energia antes da reflexão. Une a inocência. Afeto primordial. Aquilo que ainda não foi fragmentado. Mas o reino não é apenas o espaço das crianças. Ele é governado por forças maiores. O Vingador é o excluído. Ele é o abjeto encarnado. Ele deseja poder, mas por trás do desejo existe algo mais profundo. Reconhecimento. Ele é o que foi lançado para fora da ordem e agora retorna exigindo lugar. O mestre dos magos é a lei ambígua. Ele guia, mas não salva. Ele aponta caminhos, mas nunca entrega a saída definitiva. Ele representa o simbólico, a estrutura que organiza o caos, mas que também mantém o sujeito em processo constante. E então surge a pergunta inevitável: quem está acima de quem? E acima deles, existe Tiamat. Tiamat não deseja governar. Não deseja reconhecimento. Não negocia. Ela é o caos primordial. Ela é o excesso. Ela é o que existia antes da lei, antes da identidade, antes da linguagem. Se o mestre dos magos representa o simbólico, se o Vingador representa o abjeto, Tiamat representa o semiótico puro. Ela é anterior à ordem. Em termos de força bruta, ela ultrapassa o Vingador. Em termos estruturais, o mestre dos magos mantém o reino organizado. Mas simbolicamente, Tiamat é anterior a ambos. Ela é o abismo sobre o qual tudo se constrói. E isso muda tudo. O conflito em Caverna do Dragão nunca é apenas físico. Ele é estrutural. O mestre dos magos parece controlar o jogo. Ele surge quando necessário. Ele conhece regras que ninguém mais conhece. Ele representa a lei que organiza o mundo. Mas essa lei é ambígua. Ele ajuda, mas também prolonga a travessia. O Vingador deseja romper essa estrutura. Ele quer poder absoluto. Mas seu desejo é o desejo do excluído. Ele é o abjeto que tenta retornar ao centro. E Tiamat permanece como ameaça silenciosa. Ela não precisa disputar o trono. Ela é o fundo caótico que pode dissolver tudo. A hierarquia não é simples. É tensão, lei, exclusão, caos primordial. E as crianças estão no meio disso. Elas querem voltar para casa. Mas o que significa voltar para casa? Casa é o estado anterior à ruptura. É o lugar onde as fronteiras eram estáveis. Mas depois que o sujeito atravessa o abjeto, não há retorno intacto. Voltar para casa não é regressar, é integrar. Talvez elas nunca retornem porque crescer é perder a casa da infância. E então surge outro elemento inquietante: a tretade sombria. Quase ninguém reconhece, quase ninguém aceita. E é exatamente isso que a torna poderosa. A tretade sombria representa o que foi excluído do discurso, o que foi apagado da memória coletiva. Na teoria de Kristeva, aquilo que é expulso retorna como sintoma. O recalcado insiste. Assim como o Vingador é o excluído do reino, a tretade sombria é o excluído da lembrança. Ela simboliza o conteúdo que o imaginário prefere negar.
e tudo que é negado ganha força na sombra. Os monstros que aparecem ao longo da série não são apenas criaturas externas, são manifestações do medo de fragmentação, do medo de abandono, do medo de nunca encontrar saída. O verdadeiro terror de Caverna do Dragão não é estar preso em outro mundo. É perceber que o mundo real também é uma caverna. Também é um território onde enfrentamos nossos próprios vingadores, onde tentamos negociar com nossas próprias leis internas, onde o caos primordial está sempre à espreita. Se essa leitura expandiu sua percepção, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e escreva nos comentários qual personagem representa sua própria travessia interior. E não deixe de assistir ao nosso último vídeo sobre The Wizard of Oz, onde exploramos o simbolismo do retorno ao lar, porque toda fantasia fala de identidade, exílio e transformação. A infância não é um lugar para onde se volta, é um território que se carrega. E lembre-se, isso é Cristeva.